Olá, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Que privilégio estarmos juntos para estudarmos a palavra de Deus mais uma vez. Que privilégio podermos olhar para a palavra e ver princípios e aplicá-los à nossa vida e ver Deus nos conduzindo e nos abençoando. E nesta manhã, nós de Escola Bíblica, nós estudaremos a respeito da vida de Jacó. Estamos olhando para a série de mensagens com o tema perseverança e olhando como texto base ali em Hebreus capítulo 12 e falando de alguns maratonistas da fé. E hoje vamos falar sobre Jacó e falando sobre o favor e o amor de Deus que o alcançou. Apesar dele, Deus o abençoou e a misericórdia do Senhor lhe alcançou, apesar de tudo que ele fez. Vamos orar ao nosso Deus, agradecer por esse tempo de estudo da palavra do nosso Senhor Deus. Oremos. Deus eterno, nós queremos lhe agradecer por esse tempo de estudo da tua palavra. Queremos te louvar pelo privilégio que temos de conhecer o teu coração e os teus propósitos. E nos ajude pelo teu Espírito a aplicar isto às nossas vidas, a aprender, ó Deus, o que o Senhor tem para nós com essas histórias que a tua palavra nos apresenta. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor Deus, vamos cantar ao Senhor. E assim como Jacó, ele precisou ser movido pela graça de Deus e pelo Senhor. Se ele deixasse ser o tempo inteiro, se Deus deixasse ele ser movido o tempo inteiro e a vida toda por ele mesmo, com certeza ele não teria cumprido os propósitos do Senhor. Assim como ele, também nós precisamos ser movidos pelo Senhor. O amor e o favor de Deus precisa nos alcançar, nós sermos movidos então pela graça. Vamos louvar o Senhor Deus com esta linda canção. Me alcançou, com graça me libertou, um alto preço pagou, Cristo por mim na cruz. Foi por amor, maior prova de amor, mesmo sem merecer, fui perdoado. Meu coração transborda de gratidão. Quero, enquanto viver, por Deus ser usado.
Muito bem, vamos estudar a palavra do nosso Senhor Deus. Nós estamos olhando para maratonistas da fé, estamos acompanhando alguns maratonistas da fé e temos visto que a vida ela não é uma corrida de 100 metros, a vida é uma maratona. E um fator primordial numa maratona é a perseverança. Perseverança na corrida, perseverança nos treinos, perseverança na dieta. A nossa vida é marcada por momentos de alegria, de tristeza, momentos de vitória, de derrota, de longas retas, curvas perigosas. Durante a nossa corrida, a nossa maratona, algumas pessoas nos dão água pelo caminho, nos ajudam, algumas subidas difíceis, e o que marca uma maratona deve ser a perseverança. A perseverança é o que marca. E o texto base que nós estamos usando para este estudo é Hebreus capítulo 12, dos versos 1 e 2, que nos diz o seguinte: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a carreira que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. E aí esse texto vai nos mostrar que nós somos parte de uma equipe vencedora, uma equipe que já correu, uma equipe que é marcada por vencedores. Olhando ali para Hebreus capítulo 11, que é a galeria desses maratonistas da fé, quando ele diz, que existe uma nuvem de testemunhas, são aqueles que já correram a carreira que lhes foram proposta, eles venceram, eles adquiriram a vitória e são nosso exemplo, são nosso incentivo. Eles enfrentaram situações, circunstâncias variadas, mas venceram. E não apenas isso, nós fazemos parte dessa equipe, mas também nós precisamos nos livrar daquilo que pode nos atrapalhar. A palavra de Deus fala de pesos e de pecados, nos livrar de tudo aquilo que pode amarrar a nossa desenvoltura, que pode nos pesar e nos atrapalhar. Muitas vezes não são coisas necessariamente pecaminosas, às vezes essas coisas não violam princípios de Deus, mas elas podem tirar a nossa energia, sugar as nossas forças e nos atrapalhar de nós crescermos espiritualmente. Muitas vezes são coisas que aparentemente são boas, mas talvez elas se tornam vícios, talvez é uma amizade, talvez é um lazer que pode se colocar no lugar de Deus. E muitas vezes se tornam hábitos, manias, que nos atrapalham muito o nosso crescimento espiritual. E é claro que tem pecados, são aquelas questões habituais que nós vamos deixando, permitindo, parece que grudam na nossa vida, grudam na nossa mente, grudam no nosso coração, e a gente não consegue eliminar aquilo da nossa vida. Nos envolve a tal ponto que a gente perde a mobilidade para a corrida e acabamos desonrando ao Senhor Deus. Precisamos abandonar essas coisas para que possamos correr bem a nossa maratona. E precisamos entender também que o nosso maior incentivo é o nosso Senhor Jesus. Ele é o nosso maior incentivo, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Nós precisamos disso para que a gente consiga correr. Se nós não olharmos para Ele e olharmos Ele como que estivesse na linha de chegada, nos incentivando, dizendo, olha, eu corri e venci por você. Eu te capacito para que você também vença, não desista, corra, saiba o que você vai receber no final quando você cruzar a linha de chegada. Quando você fechar os seus olhos neste mundo, eles se abrirão na eternidade diante de mim. Então, nós precisamos olhar para o nosso Senhor Jesus. E nesta maratona que nós começamos olhando para alguns maratonistas, nós olhamos primeiro para a vida de Abraão. A vida de Abraão nos mostra que precisamos confiar nos caminhos de Deus e confiarmos no tempo certo e da forma certa que o Senhor vai nos guiar. E assim precisamos nos apegarmos às bênçãos de Deus e não nos apegarmos ao Deus das bênçãos e não nas bênçãos de Deus. Olhar para o Senhor, para o seu caráter, para a sua pessoa e não para as coisas que ele faz na nossa vida. E o segundo maratonista que nós olhamos é o filho de Abraão, Isaque, nos desafia a escolher bem o nosso parceiro de maratona. Nós vimos que essa é a segunda mais importante decisão na jornada.
quando nós, depois de escolhermos para onde ir, com quem ir, é fator primordial. Isto vale tanto para a vida dois na família, como vale para, por exemplo, um empreendimento, um negócio, um esporte, uma escalada, né, numa montanha. Isto vale, é princípio para a nossa vida. Então, a vida de Isaac nos mostra e nos ensina que primeiro, esta é uma regra para a vida, primeiro nós escolhemos princípios, depois paixão. Assim foi o princípio para a vida de Isaac que Abraão mostrou. E agora nós iremos olhar para a maratona de Jacó, que nos desafia a alcançarmos o favor de Deus, não por causa de nós, mas por causa do Senhor. Jacó ele alcançou misericórdia apesar dele. Apesar de Jacó, apesar de tudo que ele fez, nós vamos ver isto, ele alcançou a misericórdia do Senhor. Ele precisou entender que a fonte de toda bênção é Deus e não ele. Não era o seu modo de agir, não era o seu modo de manipular as coisas, não era a sua esperteza, mas era o Senhor Deus. E o favor e o amor de Deus o alcançou. E ele chegou a tal ponto de precisar lutar com o Senhor e Deus tirar todas as suas defesas para que ele entendesse que era o amor e o favor de Deus que lhe abençoava. E quando nós olhamos para a história de Jacó, nós vemos primeiramente o seu nascimento. E aí o texto de Gênesis 25, 23 nos diz o seguinte, que duas nações estão em seu ventre, já desde as suas entranhas dois povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, o mais velho, mas o mais velho servirá o mais novo. Eu fico imaginando, olhando para a palavra de Deus, para essa profecia, né, que a sua mãe recebe, Rebeca recebe, né, ao ouvir que Deus faria isso, ao ouvir que Deus, ele traria o nascimento de dois filhos, e que esses dois filhos seriam duas nações, e mais ainda, uma nação serviria a outra. Imagina só o pensamento desta mãe, né, do que poderia acontecer para com a vida dos seus filhos. E é interessante, né, em toda essa história, e a história de Jacó talvez seja uma das mais detalhistas entre essas, né, Abraão, Isaac e Jacó, é muito extensa. Eu vou olhar alguns detalhes dessa história, mas fico imaginando como foi ali naquele início. Talvez fosse hoje, né, a Beca fosse fazer ali um ultrassom colorido, imagina o médico falando, olha, tem dois aqui, mas eu vejo que parece que um vai vestir camisa branca e preta e a outra camisa verde. Imagina só a disputa dentro de casa, que já não seria, que não iria acontecer. E mais impressionante é quando que estas crianças nascem, Jacó nasce, o nome que é dado a Jacó, né, o nome que é dado a ele, né, significa, na cultura daquela época, aquele que agarra o calcanhar ou aquele que age traiçoeiramente. Interessante essa questão dos nomes, né, na cultura oriental e especial aqui na cultura judaica, é que o nome ele representava uma característica da pessoa, uma característica do nascimento, ou até mesmo poderia representar uma característica que fosse da vida da pessoa e se tornava algo na vida dela. Poderia ser uma profecia dizendo o que essa pessoa seria para Deus ou faria em nome de Deus, ou talvez uma característica que grudaria na vida da pessoa. E é verdade que esta seria a marca da vida de Jacó. A trapaça, o engano, passar a perna nos outros. E a primeira circunstância que isto acontece na vida de Jacó, que a palavra de Deus nos relata, é o direito de primogenitura. E aí é impressionante como isto acontece na vida dele, né, que se torna um rastro para a sua jornada. Um rastro para a sua jornada. Lá em Gênesis capítulo 25, verso 29 a 34, eu quero ler só o verso 34, que nos diz o seguinte: então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas, e ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. E aqui tem algo interessante. Todo o texto, né, vai falar sobre essa questão do direito de primogenitura. O que seria isso? O filho mais velho ele tinha alguns direitos na casa,
né, na casa dos seus pais. E o primeiro direito aqui é a questão da herança. O filho mais velho ele recebeu uma herança dobrada. Ele recebia mais do que todos os outros. Se tivesse 10 filhos, ele recebia em dobro daquilo que os outros fossem receber. E ele também tinha o direito de liderar o clã ou liderar a família depois da morte do pai. E a bênção sobre o filho mais velho era sempre maior do que todas as outras, porque seria a bênção sobre aquela pessoa que iria liderar. Então a bênção teria que ser maior também. E Esaú chega cansado de uma caça naquele dia, ele, sei lá, fica com preguiça de fazer uma comida, não dá tempo, porque ele está esvaído de fome, talvez passando mal, não sei, o texto não fala, mas é que ele estava louco por uma comida, e Jacó era bom de cozinha, era bom de cozimento, e ele pede então, ele sente aquele cheiro maravilhoso de um ensopado de lentilha e pede a comida. Jacó, como o próprio nome e a história dele vai mostrar, ele é alguém que passa a perna no outro, aquele que induz o outro ao erro, aquele que trapaceia. O que ele faz? Ele pede para Esaú o seu direito de primogenitura, ou seja, olha, quando o nosso pai falecer, ou quando for dividir a herança, eu quero o direito que você tem, eu quero que você passe para mim, e eu vou receber tudo isso que um dia você iria receber. Esaú, de forma negligente, impensada e tola, dá o direito, aceita e troca tudo isto por simplesmente um prato de comida. E talvez podemos dizer que hoje o prato de lentilha pode ser nós aceitarmos baixar os nossos valores ou negociar princípios que muitas vezes se torna caro no dia de amanhã, ou às vezes até mesmo impagável. O prato de lentilha ensopado pode parecer uma solução agora, mas pode se tornar um grande problema que carregamos para a vida toda. Aí o verso 34, né, nos diz que ele trocou, ele comeu, se levantou, se foi, assim desprezou o seu direito de primogenitura. Essa palavra que desprezou, ela será repetida novamente lá em Hebreus, falando sobre a vida de Jacó e de Esaú, e mostrando que Esaú foi irreverente ao seu privilégio recebido, ele foi negligente. Assim também como nós podemos ou ser irreverentes ou negligentes para com o nosso Deus ou para com aquilo que ele fez para com as nossas vidas. E podemos muitas vezes entrar em uma negociação ilícita, uma sonegação, uma amizade que nos afasta de Deus, ou como o tema recorrente que aparece, né, aqui nesse início dessas 3 histórias, as chamadas filhas dos cananeus ou filhos dos cananeus, pessoas que nos desviam do caminho do Senhor, propostas que nos levam para desonrar o nosso Senhor Deus, que aparentemente parece resolver um problema, mas muitas vezes vem daqueles que não se importam com aquilo que é certo ou o que é errado. E isso com certeza desagrada o coração do nosso Deus. Mas aí, depois desse momento, parece que o episódio foi quase que logo em seguida, nós vemos o segundo caso, que é o roubo da bênção, né? Que seria para Esaú, se que foi para Jacó. A bênção especial do seu pai. Lá no capítulo 27, nós vemos isto acontecendo. E aqui já começa com Jacó tendo uma impressão completamente errada da sua vida. Ele tem a impressão que vai morrer, chama logo Esaú para lhe dar a bênção. E a verdade é que Jacó dura mais 20 anos ainda. Uma compreensão errada, né, de fatos da vida e de tudo mais. Mas o fato é de que Rebeca ouve essa história, ouve que Isaac vai abençoar Esaú. Ela então arma uma trama, Jacó não estava sozinho nessa história de tramas, para que pudesse enganar, né, sua esposa Isaac e assim abençoar Esaú. E é interessante que seria meio complicado fazer isso, porque Esaú ele era todo peludo e Isaac não era liso, não tinha pelo. E também as roupas, o cheiro. E Jacó era alguém da casa, né, doméstico dali da casa. Esaú era um homem de caça, caçador do mato, então tinha um cheiro muito forte. O que Rebeca faz? Mata o animal, pega um couro de animal, coloca nos braços de Jacó, veste Jacó com a roupa de Esaú. Isaac fica meio sem saber o porquê. Olha, o cheiro é de Esaú, a pele, os pelos é de Esaú, mas a voz é de Jacó, não estou entendendo. E Jacó chega a usar
o nome Deus no meio dessa mentira, falando, Deus me preparou um animal logo que eu saí, consegui rápido, vim, fiz a comida e trouxe para o Senhor. Ele meio que confuso, não sei o que estava acontecendo com Isaac, ele então dá a bênção para Jacó. Quando Esaú chega e com a caça e faz o cozido, né, para seu pai, ele diz, meu filho, já dei a bênção para Jacó, e agora? E Esaú fica transtornado, mais do que transtornado, irado, com ódio com aquela questão. Mas uma pausa aqui para nós vermos toda essa história é o seguinte: quando existe muitas vezes um equívoco, quando nós lemos a Bíblia e quando vamos para a palavra de Deus, é que muitas vezes nós vamos atrás de alguns heróis, né, para nós termos todas as referências para a nossa vida. E a verdade é que o único que deve ser referência absoluta, completa em tudo para nós, é o nosso Senhor Jesus, somente Ele que está na linha de chegada. Quando nós olhamos para as histórias dessas famílias na palavra de Deus, elas são igual às nossas. Esses homens e mulheres precisam, assim como nós, do Redentor. Quando nós olhamos para Isaac, Isaac estava errado. Ele sabia da profecia, sabia do que iria acontecer. O mais velho iria servir o mais novo. Ele sabia. Esaú saiu primeiro e Jacó depois. Então, Jacó ele iria ser senhor sobre Esaú. Ele provavelmente saberia também do prato de lentilha, do que Esaú fez. Mas mesmo assim, ele insiste em abençoar Esaú. Ele devia imaginar que esse negócio não ia dar certo. Nós vemos também Rebeca, que estava errada. Ela não era Deus, ela não poderia dar uma forcinha para Deus, dar uma ajuda para Deus. Muitas vezes, talvez, as mães podem ter essa sensação de gerar controle, né, sobre a situação, mas acabam, em vez de, claro, ajudar, vai atrapalhar. Assim como Sara fez, Rebeca fez e tantas outras fazem também. Esaú estava errado. Ele deveria ter chegado para o pai dele e falar: pai, fiz uma besteira. Olha, a bênção da primogenitura eu não posso mais. Ele fica calado. Ele, sei lá, tenta ser como Jacó, né? Talvez dar uma despertinha também, não deu certo. Jacó estava errado. Ele engana o pai, ele faz uso da fragilidade do pai, que estava, né, sem visão, talvez cego. Ele engana o pai, ele trapaceia o irmão e esperava o quê? A promessa que Esaú fez para ele foi: assim que meu pai morrer e o corpo esfriar, eu mato Jacó. E aí, Rebeca acaba, nesse momento, de perder os seus dois filhos, porque com ódio terrível de toda essa situação, diz a palavra de Deus que ele casa com mulheres hititas e só traz amargura para os seus pais. Jacó tem que fugir. Por mais de 20 anos eles ficam separados um do outro, seu pai não vê esse reencontro, talvez é só a sua mãe, talvez vê, e as famílias completamente distantes uma das outras, e ele tem que fugir para Padã Arã. E na verdade o conselho que a sua mãe dá é: vá para a terra, né, dos meus parentes, não pegue uma mulher aqui, né, esposa dos hititas, vê o que aconteceu com seu irmão que casou com elas e só me traz desgosto e me faz a minha vida ser sem sentido, me trazendo amargura, tudo que elas me fazem. Vão para lá e procurem de lá. E aí então nós vimos a fuga de Jacó, né, para Padã Arã, a sua fuga e a sua primeira experiência com Deus. E nesta fuga, então, né, para dormir, ele pega uma pedra, coloca ali para dormir, e quando ele pega no sono, ele tem uma visão, uma escada com base na terra e o topo no céu, anjos descendo e subindo, e ele percebe que ali tem um encontro com Deus, e Deus lhe fala algumas coisas importantíssimas. Lá em Gênesis capítulo 28, versos de 3 a 15, nós vemos essa passagem quando fala, né, eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão, o Deus de Isaac. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você. Aonde quer que você vá, eu o trarei de volta a esta terra. Não deixarei enquanto não fizer o que prometi.
Que coisa fantástica. Ele está todo enrolado, todo enroscado, seu irmão querendo matar, tem que fugir, não sabe como é que será a vida, não sabe se vai dar certo ou lá, e ouve uma palavra desta. Isto é para trazer consolo, para trazer direção, mas impressionante aqui que quando Deus fala com ele, ele fala: eu sou o Deus de Abraão e de Isaque. Deus ainda não fala: eu sou o teu Deus. Aqui não tem o Deus de Jacó, aqui é só o Deus de Abraão e o Deus de Isaque. Apesar de Deus lhe falar, essa experiência, na verdade, de Deus para com ele, Deus ainda não tem um retorno de Jacó para com ele. Ainda a caminhada de Jacó é uma religiosidade ainda. Jacó, apesar de conviver numa família onde Deus fala, onde Deus se revela, Jacó ainda não tem experiência própria pessoal com Deus. Ele tem experiência por tabela. É o seu pai que é íntimo de Deus, né, Isaque. Ele tem um avô que tem experiências profundas com Deus, Abraão. O seu avô, o seu pai, que ainda que ainda tem experiências com Deus, mas ele ainda não. E após ouvir a voz de Deus, ele ainda precisa acertar a sua vida, mas esse acerto vai demorar alguns anos realmente para acontecer. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos isto, né? E mesmo Deus falando: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaque, ele ainda mais à frente vai dizer: eu sou o Deus de você, Jacó, eu sou o seu Deus ainda. Mas ele fala: eu estou com você, cuidarei de você, aonde quer que você vá, trarei você de volta, eu estarei com você. É impressionante, né, como isto acontece na vida de Jacó, e muitas vezes a gente não para pensar como é importante a nossa intimidade, a nossa caminhada com Deus. Deus está dizendo para Jacó, ele ainda não entende, mas está dizendo: eu quero que você pare de confiar na sua astúcia, pare de confiar na sua sabedoria, pare de confiar só em você e confie em mim. Eu quero que você só confie em mim e não em você. Porque basicamente o que Jacó fazia era só confiar nele, nas suas estratégias, no seu jeito de viver. E aí nós aprendemos que a história de Jacó não é a história de como um homem alcançou o favor e o amor de Deus, mas a história de como o favor e o amor de Deus alcançou um homem e vai mudar a sua vida. Na verdade, foi Deus que precisou maratonar atrás de Jacó para que ele pudesse ser transformado. O homem de coração duro, distante do Senhor. Não diferente, é claro, de cada um de nós. A vida de Jacó, ela pode representar as nossas vidas também, a nossa maneira de viver, o nosso jeito de viver. Apesar de parecer que tudo está indo bem, parece que acontece prosperidade para todo e qualquer lado, mas nós podemos estar ainda distantes do coração do nosso Senhor Deus. E a história de Jacó vai nos mostrar isto. E aí a minha e a sua história, ela precisa ser contada a partir dessa perspectiva. Eu sou alvo da graça de Deus, não porque sou bonzinho, não porque sou o melhor, mas porque o amor, a graça de Deus me alcançou, porque Deus, ele é amor, porque ele é gracioso. E aí nós olhamos para Gênesis 28, verso 20 e 21, dizendo o seguinte: se Deus estiver comigo e cuidar de mim nessa viagem que estou para fazer, e me prover de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. É impressionante, né, como Jacó, ele é sem noção na vida com Deus. Jacó é um homem sem noção mesmo. Ele engana o pai, ele engana o irmão, e quando a gente olha para a oração dele, para a barganha que ele faz, a troca dele é por comida. Assim como ele fez com Isaú, ele troca: Senhor, se o Senhor me der comida, eu vou seguir o Senhor vai ser o meu Deus. E a gente vê a falta de sensibilidade, de intimidade com o Senhor Deus e da grandiosidade de quem é o Senhor aqui. E isto se torna tão óbvio na vida de Jacó, que quando ele chega na casa de Labão, que é seu parente, o que ele faz ali é a mesma coisa. É interessante que ele encontra lá na casa de Labão uma pessoa igualzinha a ele, e ele vai, em certo sentido, penar, né, das mesmas estratégias que ele usou. Jacó aqui faz uma oração tola, teologicamente incorreta.
E apesar de tudo isso, Deus acolhe Jacó na sua tolice. Não desiste de Jacó, apesar da sua mesquinhez, apesar da sua limitação, ele não abandona Jacó, apesar da falta de visão que Jacó tem. Jacó, então, depois desse tempo, Deus aceita essa oração, aceita a sua tolice, permite ele ir, ele chega então a Padã Arã, na casa, né, de seus familiares, seus parentes. E aí acontece o primeiro encontro dele. Gênesis 29, verso de 9 a 11, temos aí um encontro, é a primeira vez que ele encontra Raquel. Diz assim um texto: ele ainda estava conversando quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, pois ela era pastora. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, aproximou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber às ovelhas do seu tio Labão. Depois Jacó beijou Raquel e começou a chorar bem alto. Imagino que quando ele percebe que os negócios começam a dar certo, ele fica com certeza emocionado, talvez até um pouco transtornado, talvez ele não imaginava, né, que pudesse ser algo tão interessante, tão bom assim, né, a sua jornada. Mas depois desse primeiro encontro, aí vem um período dos primeiros 7 anos. E aí então, né, ele recebe a primeira trapaça na casa lá do seu tio. Por quê? Porque ele então, né, vê Raquel, ele pede a mão, né, de Raquel em casamento para Labão, seu tio, e Jacó então não escolhe salário para trabalhar. E aí Labão diz o seguinte: olha, então, para você receber a Raquel como esposa, você vai trabalhar 7 anos para mim, mas para que você tenha o direito de casar. E Jacó falou assim: olha, não precisa me pagar nada não, o pagamento será, né, Raquel. Ele então trabalha 7 anos por esse casamento, mas na noite que Jacó vai receber Raquel, dá uma festa. O que Labão faz? Envia a sua outra filha, a filha mais velha, chamada Lia. Sei lá o que aconteceu com Jacó, se bebeu demais, o que aconteceu na festa. Ele recebe, e no outro dia, quando levanta e vê o que aconteceu, não é Raquel que está lá, é Lia que está lá. É claro que ele fica chateado, vai reclamar do fato, né? Capítulo 29, versos 21 a 23, vai dizer: então disse Jacó a Labão: entrega-me a minha mulher, cumpri o prazo previsto e quero deitar-me com ela. Então Labão reuniu todo o povo daquele lugar e deu uma festa. Mas quando a noite chegou, deu a sua filha Lia a Jacó, e Jacó se deitou com ela. E aí então, depois desse momento, acontece um segundo período, né, grande, que são mais 7 anos de trabalho, e depois mais 6 anos que Jacó vai ter que trabalhar. E aí é claro que Jacó agora ele pede o pagamento adiantado e fala: bom, eu vou sim trabalhar por Raquel, só que eu quero, né, casar com ela agora e depois eu pago para você depois. Jacó e Labão vai dizer então que deu a filha mais velha porque a tradição, é lei naquele lugar, que a filha mais velha tem que casar primeiro e depois as demais. Jacó então aceita, não tem nada, que não pode fazer mais nada. Ele aceita a proposta, trabalha mais 7 anos, depois trabalha mais 6. 7 anos ele, né, por causa de Raquel, e depois trabalha mais 6, porque ele pensa o seguinte: bom, eu trabalhei aqui esse tempo todo e parece que só me passaram a perna, agora eu vou trabalhar para ser próspero. E aí, nesses outros 6 anos, Jacó se torna próspero e cresce e faz a negociação lá com seu tio e passa a perna no tio, o tio passa a perna nele, e vão crescendo o rebanho e vai adiantando e vai mexendo, e Jacó imaginando que ele era bom demais, né? Que as suas trapaças, que os seus enganos, que a sua esperteza é que o que vale na vida, e estava assim dando tudo para ele. Mas a vida não são só flores, né? É claro que esse negócio não ia dar certo. E aí acontece uma grande desavença entre eles e Jacó tem que fugir novamente. Só que o que ele faz? Comete uma besteira, mas que não vai ser tão grande coisa assim. Na calada da noite, de madrugada, ele pega a sua esposa, pega os seus filhos e sai escondido, achando que Labão não ia atrás dele, né? E leva logo os netos dele. Labão vai atrás, mas Deus diz para Labão, coloca a mão na situação e fala: não toca em Jacó, você não vai tocar em Jacó. Labão chega totalmente diferente, né, para com Jacó e a sua família, conversam, se acertam,
Jacó prossegue o seu caminho, Labão volta para a sua casa. Depois, então, aí nós vemos, né, a sua segunda fuga e a sua segunda experiência com Deus. O que Jacó faz? Jacó volta, né, para a sua terra natal e então ele precisa encontrar com Esaú. E agora? Jacó, como sempre, esperto e tentando sempre dar um jeito em tudo, ele monta uma estratégia, né, separa filhos daqui, filhos de lá, esposa de lá, bens aqui, manda presente na frente, tenta conquistar o coração de Esaú, mas a mensagem que ele sempre recebe é: Esaú está vindo aí com, né, um grupo grande, centenas de homens que são guerreiros e com espada. Jacó, temeroso, Jacó não podia fazer nada. Jacó seria com certeza destruído, Esaú iria destroçar a vida dele. E o que precisa acontecer? Agora sim, né, Jacó precisa realmente conhecer o Senhor Deus. Né, já cansou, já deu. Jacó tentando dar um jeito na sua vida, fazer do seu jeito. Agora ele precisava fazer do jeito de Deus e da maneira do Senhor. Gênesis capítulo 30, versículos 1 e 3 fala: Jacó, porém, ouviu falar que os filhos de Labão estavam dizendo, ou melhor, esse texto que nós já passamos, né? E aí ele percebeu a atitude de Labão e foge, então, ok. Então nós vemos aqui Jacó, né, enviando presentes para seu irmão Esaú, falando o seguinte: assim, os presentes de Jacó seguiram à sua frente. Ele, porém, passou a noite no acampamento. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem de Zaboque. Depois de havê-los feito passar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. Jacó ficou sozinho. Então veio um homem e se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Jacó, assim como o seu avô fez, assim como seu avô e seus pais fizeram, eles tentam cumprir as promessas de Deus do seu jeito, né? Abraão tentou fazer isso, Isaac tentou fazer isso, agora Jacó repete a mesma coisa, tenta cumprir os planos de Deus na sua maneira. E Jacó, então, talvez mais terrível, ele que tinha talvez no seu coração a arte de enganar as pessoas, né, aprender a desenvolver a sua esperteza, ele tenta fazer isto, né, mas Deus ele está trabalhando para cumprir o seu propósito, e nós vemos aqui que não foi Jacó que alcançou os favores de Deus, foi Deus que foi misericordioso para com Jacó e o alcançou com seu amor e com a sua misericórdia, para que as promessas do Senhor fossem cumpridas. Mas Jacó acha que está resolvendo tudo pela sua esperteza, pela sua malandragem, pela sua astúcia, e para chegar na terra natal dos seus pais, ele tenta, né, conceder muitos presentes, tenta comprar Esaú com presentes e com um jeitinho, né, e tenta dar, né, um jeitinho nos seus problemas também. Vai mandando presente, mas com certeza não resolve. Mas o que nós vemos aqui é que Jacó, ele deixa um rastro de esperteza, um rastro, né, de astúcia por onde ele vai. Só que neste momento, no Vale de Jaboque, é hora desse rastro acabar. É hora dele mudar a sua vida. É hora de Deus intervir. Aqui fala que um homem veio. E nós sabemos e percebemos, pelo que a Bíblia fala, um anjo do Senhor, ou o próprio Senhor lhe aparece, né, numa manifestação de um anjo, para então tratar com a vida de Jacó. Um homem misterioso, não vem para matar Jacó, não vem. Se fosse para matar, ele teria feito. Ele vem para tocar a vida e transformar a vida de Jacó. E parece que Jacó aqui demonstra toda a sua ignorância, toda a sua esperteza, a sua cabeça dura, seu coração duro, que é preciso então para fazer Jacó parar de lutar, parar de resistir a Deus. Este homem misterioso, esse ser celestial, toca na coxa de Jacó, tira a sua mobilidade, tira a sua esperteza, ele fica então completamente vulnerável. E então o anjo, este homem está para ir embora. Jacó fala: não vá enquanto não me abençoares. E aí este homem muda o nome de Jacó, fala: a partir de agora você não chamará mais Jacó. Verso 27, 28, faz o seguinte: qual o seu nome? Ele falou: Jacó. Respondeu então ele, este homem. Então disse o homem:
Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel. Seu nome não será mais enganador. Seu nome você será um príncipe de Deus. Você não mais lutará com as suas armas, com a sua estatus, com a sua astúcia, com o seu engano, com a sua esperteza. Você agora lutará pelos princípios, pelos propósitos, pelos valores de Deus, com as armas de Deus. O apóstolo Paulo fala isso em 2 Coríntios capítulo 10, que nós não lutamos com armas humanas, com sabedoria humana. Nós lutamos com as armas espirituais em Cristo Jesus para derrotar fortalezas, sofismas e todo pensamento que se levanta contra a palavra do Senhor Deus. E foi ali para fazer uma transformação que em nenhum outro lugar se podia fazer. Uma transformação no íntimo de Jacó, no seu coração, na sua forma de pensar. E só sabe, e aqui entendemos que só quem sabe quem nós somos é o nosso Deus. Só Ele pode revelar isso de nós, só Ele pode mostrar quem nós somos, e se nós quisermos sermos uma outra pessoa, recebermos uma transformação de verdade, somente o Senhor. Na verdade, nós precisamos conhecer o Senhor. Se quisermos conhecer bem a nós mesmos, nós precisamos conhecer o Senhor. E aí então essa transformação vem em Jacó. E para terminar, eu gostaria de trazer uma reflexão, algumas aplicações para nós refletirmos e praticarmos. A primeira delas, quando nós olhamos para a vida de Jacó, com todas as suas trapaças, as suas astúcias, e quando nós olhamos a tolice dele, que também pode ser também a nossa, é que Deus não tem pressa. Deus não tem pressa. O seu amor é maravilhoso. De forma graciosa, Ele acolhe as nossas fraquezas e nos conduz na direção de Jaboque, na direção da transformação. Por isso, persevere, não desista, apesar das suas falhas, quedas, apesar das oscilações, tá lá em cima, tá lá embaixo na sua vida cristã, o Senhor tem trabalhado. Por isso, tire todo o peso e todo o pecado que tão de perto nos assedia, tão de perto nos tira dos propósitos do Senhor e olhe para o Senhor Jesus. Ele tem trabalhado na nossa vida, Ele quer que nós cresçamos e tenhamos o toque dEle, a transformação dEle. E precisamos entender que para ir de Betel até Jaboque, Betel é o encontro com Deus, o encontro com o Senhor, para que então possa haver esta intimidade a tal ponto de Deus nos transformar. Nós precisamos entender que há um longo caminho de intimidade com o Senhor Deus e de viver de acordo com os seus princípios também. Em Betel, Deus manifesta seu interesse e amor, mas é em Jacó, ou melhor, é em Jaboque, que seu poder vem sobre ele, e Jacó então recebe o seu poder de Deus transformador. Nós precisamos disso na nossa vida, para que nós possamos ser conduzidos pelo Senhor. Precisamos ir de Betel a Jaboque, experimentarmos e percebermos todo o amor e o favor e a misericórdia de Deus para com as nossas vidas, para que então a gente possa ser conduzido por Ele. A verdade é que não somos nós que somos abençoados e não somos nós que alcançamos o amor e o favor de Deus por causa de nós. Na verdade, é Deus que precisa nos alcançar com seu amor e seu favor. É a misericórdia de Deus que nos alcança. Com Jacó nós aprendemos que o favor e o amor de Deus o alcançou. Deus foi misericordioso com ele, apesar dele. Assim também é conosco. Deus ele nos abençoa e é misericordioso conosco, apesar de nós. Deus nos alcança com seu amor e com seu favor também. A obra do Senhor prossegue, Deus cumpre a sua vontade, apesar da gente. Mas Ele nos ama, Ele trabalha através de nós, nos transforma para que possamos honrar o nome dEle. E transforma a nossa vida para que não mais estejamos no engano, sejamos enganadores, mas sejamos príncipes de Deus. Lutemos com Ele e por Ele e com as armas dEle também. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Vamos orar? Deus eterno, nós louvamos o Teu bendito nome e agradecemos por esse tempo de reflexão, de estudo na Tua palavra. Que o Senhor nos ajude a compreender isto, ó Pai, através do exemplo da vida de Jacó, que pareceu que não ia dar nada certo de acordo com os Teus planos e propósitos,
mas desde o início até o final o Senhor estava trabalhando com ele, e nós vemos o Senhor transformando a sua vida. Pai querido, essa é a nossa esperança, que Tu és um Deus de amor, um Deus de misericórdia, e nos alcança, apesar de nós, apesar das nossas falhas. Por isso, nos ajude, Deus querido, a crescermos em intimidade com o Senhor. E tem misericórdia realmente de nós, Senhor, para que tenhamos uma vida nas Tuas mãos. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, que Deus nos abençoe, continue assim nos abençoando, e nós, como maratonistas da fé, nós possamos também correr com perseverança a carreira que nos está proposta e vencermos. E enquanto estivermos aqui nesta corrida, nessa maratona, nessa jornada, sejamos usados por Deus e bênçãos, né, no reino do Senhor e nas mãos dele também. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe você, abençoe o seu dia, a sua semana, para a honra e glória do nome do Senhor. Assim nós encerramos nosso estudo nesse dia, neste tempo. Que Deus abençoe e até a próxima.